A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e nosso objetivo aqui hoje é apresentar um novo estudo, que é o estudo do pecado. Eis que o pecado jaz à porta, ok? Esse estudo eu vou dividir ele em duas partes, porque eu quero falar essa semana do pecado e na próxima semana nós vamos falar da tentação, aquilo que nos leva a sucumbir ao pecado, certo? Esse estudo ia ficar muito grande, então eu achei melhor a gente separar por duas categorias. O que é o pecado, denunciar o pecado, falar a etimologia da palavra, as consequências do pecado. E depois sim a gente vai mostrar como não sucumbir ao pecado, como não sucumbir às tentações que nos levam ao pecado. As tentações são aqueles caminhos que vão nos levar até o pecado. Amém? Então fica com a gente que o nosso objetivo hoje é fazer um estudo completo, um estudo edificante, um estudo discipulador para abençoar a sua vida e através da sua vida você abençoar outras vidas. Amém? Deus abençoe e vamos lá para o estudo. Vamos lá, vamos começar o estudo? Aqui em cima, ó, pecado, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Lembra da oferta de Abel e de Caim? Deus está falando o seguinte para Caim, ó, Caim, o pecado jaz à porta, mas a você cabe dominá-lo, sabe? O pecado está aí, cara, controla isso. Deus está dando a chave para ele do controle. Diferentemente do que a gente pensa, a gente entende que o maior problema da humanidade é o pecado da Eva desrespeitar a Deus e comer do fruto. Mas o maior problema da humanidade não foi a questão do pecado em si, mas foi a questão de sucumbir ao pecado, que foi a tentação. Então a Eva sucumbiu à tentação e aí sim ela pecou. Porque se ela tivesse sido tentada, mas não tivesse pecado, não teria as consequências da morte e a separação de Deus. Então o maior problema da humanidade é sucumbir à tentação. E aqui Deus já está trazendo para a gente uma reflexão lá no Gênesis, que a gente precisa ter o controle, o domínio próprio para a gente poder vencer as tentações e assim não sucumbir ao pecado. Tá certo? Vamos lá. O que é pecado? Pecado significa errar o alvo, desviar-se do caminho, o que é errado, e desviar-se das leis de Deus. No Novo Testamento, essa palavra significa hamartia. Por isso que tem um estudo lá de teologia que fala de hamartiologia, logia como estudo, e hamartia, que é o pecado. Essa já é a tradução do grego, tá? Se eu não me engano, eu vou dar uma consultada, mas me parece que a palavra pecado no hebraico significa chatá, ok? Vamos lá. Eu quero passar um vídeo agora para vocês. Eu nem sei se isso vai dar problema de direitos autorais, mas eu vou passar um vídeo e quero fazer o comentário desse vídeo. Assiste esse vídeo agora, que é uma introdução de uma passagem que o Morgan Freeman faz no Netflix. Satya, a honestidade, fica ao lado da não violência, de não roubar e de várias outras leis sagradas para os hindus. Judeus e cristãos têm os 10 mandamentos como o cerne das regras espirituais para a vida. Os muçulmanos também as possuem no Corão Sagrado. A ligação que essas regras possuem com Deus dá a elas poder sobre bilhões de pessoas. E mesmo assim vivemos em uma era de esclarecimento, guiada pela ciência e pela razão. Será que nós ainda precisamos de leis sagradas? Se você prestou atenção nesse vídeo, você vai entender que ele fala que nós vivemos numa era guiada pela ciência e pela razão. E será que ainda precisamos das leis morais? Então ele compara ali, por exemplo, que o Alcorão tem as suas leis, o cristianismo tem suas leis e outras religiões também possuem suas leis. Então assim, numa era de tanto conhecimento, onde a ciência evoluiu tanto, será que nós verdadeiramente precisamos das leis morais? Olha o que ele faz. Ele coloca em xeque as leis de Deus. E nós percebemos, eu estou até colocando aqui, ó, nós percebemos que o homem tenta tirar as leis morais de Deus da sociedade há muito tempo, porque se não houver leis que permeiem uma relação entre Deus e os homens, ou entre os homens e os homens, aí assim nós não teremos problema com o pecado, nós não teremos problemas com a moralidade, entendeu? Lá nos 10 mandamentos nós temos 4 mandamentos que referem-se ao relacionamento entre Deus e os homens, e lá nós temos 6 relacionamentos que é entre homens e homens. Então, assim, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Você vai ver na primeira tábua da lei, tem 4 mandamentos que referem somente ao seu relacionamento com Deus. E os outros 6 que referem-se ao relacionamento com os homens. Se você tira esses mandamentos, você tira essas leis morais, não existe mais pecado. Não existe mais uma forma de balizar ou permear a sociedade, porque a partir dali tudo é permitido. Nós vivemos uma sociedade onde o grande jargão da sociedade, o grande slogan é um mundo sem fronteiras. Você pode tudo.
Tudo te é permitido. Então hoje o cristianismo, as leis morais de Deus são uma pedra no sapato dessa sociedade, ok? Então aqui fica uma reflexão, por isso que eu quis passar esse vídeo pra gente, tá? Eu fiz até um estudo lá na Redenção, não sei se você lembra, que eu falo assim, anomia não, comenta aqui embaixo, anomia não, lembra disso? Então, eu estou dizendo, anomia significa sem lei. Sem lei, não existe a possibilidade da gente ter um relacionamento com o nosso Deus, com a nossa sociedade sem lei. Olha só, Deus fez os astros, e ele falou para Plutão, Marte, Júpiter, ó, estrela, fica aí, planeta, fique aí, Sol, dê tantas voltas na Terra. Deus criou regras para tudo. Mar, não passe para cá. Lembra do diálogo entre Deus e Jó? Ele fala assim, onde estava você, Jó, quando eu criei os mares e coloquei um limite para eles? Deus colocou leis em todo o ambiente onde nós percebemos. Mas o homem não quer ter limite, né? O peixe tem que viver dentro da água, mas o homem não quer ter uma vida de relacionamento com Deus. É complicado, mas essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Tá joia? Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, por esses dias eu vi no YouTube uma pregação que mexeu muito comigo. O ministro colocava lá assim, o pecado não existe, você foi enganado. Então assim, ó, nós vemos uma grande apostasia nos últimos dias, como nunca visto antes. Pessoas ensinando uma exegese libertinosa, mentirosa e enganadora. Então assim, irmãos, tá cheio de canais hoje em dia aí que pregam coisas absurdas. Cristo não vai voltar. O pecado não existe. Você foi enganado. Ele diz que Cristo já aboliu o pecado e o pecado era a transgressão da lei. Se não existe lei, não existe mais pecado. Você está na graça. O que ele está pregando? Ele está pregando uma mensagem libertinosa. Eu até falei ministros das palavras, porque podem ser ministros satânicos, tá? Não estou dizendo que são pastores de verdade. Essas pessoas estão totalmente corrompidas e estão sendo induzindo as suas ovelhas, o que é de pior, tá? Andar por um caminho perigoso e muitas vezes e provavelmente sem volta, infelizmente. Aí eu coloco aqui, ó, o primeiro pecado. Eva peca desrespeitando uma ordem dada por Deus a princípio. Sempre pensei duas coisas a respeito desse episódio. Isso é verdade. Quando a Eva pecou, eu pensei assim, tem duas coisas aí que poderia não ter acontecido. Por que Deus colocou a árvore lá se ele sabia que Adão e Eva pecariam? Era a primeira pergunta que eu sempre fiz. E por que um pecado tão pequeno teve um peso na história do mundo tão gigantesco, né? Bom, a resposta para essas duas indagações minhas vieram aqui, ó. A resposta à primeira pergunta é: Deus colocou o livre-arbítrio dentro do homem e lhe deu a oportunidade de escolha. E hoje mesmo, eu e você temos a mesma árvore diante de nós todos os dias e temos a oportunidade de fazer escolhas diferentes. A questão da escolha, irmão, não é só referente à escolha. Deus está colocando a oportunidade de nós termos domínio próprio. O que Deus está nos ensinando desde o Éden, que eu coloquei lá em cima em Gênesis 4:7? Domínio próprio. Deus está dizendo, olha, o pecado está aí. Tem uma árvore na sua frente. E hoje mesmo pode ter uma árvore na sua frente, irmão, com fruto bonito, que aos seus olhos parecia bom de te dar entendimento. E aí o que você faz? Você vai sucumbir a isso ou você vai vigiar e orar para que você não caia em tentação? Essa fica uma resposta aí para você. Então eu entendi que a resposta à minha primeira pergunta é por que Deus colocou lá? Para ensinar o domínio próprio do homem. Ó, você tem livre-arbítrio, você sabe lidar com ele? Você precisa ter o domínio próprio, você precisa ter uma temperança, os frutos do Espírito Santo. E olha só a resposta à segunda pergunta. Ó. Como que um pecado tão pequeno teve uma consequência catastrófica, né? Bom, é simples. A resposta à segunda pergunta é que o pecado de Eva não foi tão pequeno assim quanto eu imaginava. Eva sentiu-se atraída em ser como Deus. Olha, ela quis ser como Deus. Tá? O desejo de Eva foi se parecer como Deus. Esse é um pecado tão grande que até hoje ele nos cerca. Quantas pessoas não vivem cultuando o seu ventre, suas vontades e desejos? Nós tornamos adoradores do nosso próprio eu, né? Fazemos de nós mesmos deuses. Nos cercamos de bens e patrimônios e o que mais a nossa alma desejar. Sabe qual que é o maior pecado? Idolatria. Deus fala isso desde o Gênesis e vai até Apocalipse. Idolatria. Adorar o seu próprio ventre. É o egocentrismo. Ego significa eu, tá? Então quando fala egocentrismo, é o eu no centro. Tudo a mim, né? Tudo cabe a mim. Então isso é perigoso. Então assim, me parecia um pecado ser tão simples e na verdade é um dos pecados mais pesados que tem a idolatria, tá? Vamos falar agora de tamanhos e consequências. Jesus respondeu, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dada, por isso quem me entregou a ti tem o maior pecado. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim, ó, o maior pecado tem aquele que me entregou a você. Ele está falando ali para os romanos, tá? O maior pecado tem quem me entregou. Quem entregou Jesus? Você vai falar, foi a religião, foram os judeus. Não, quem entregou Jesus
Foi Judas. E Judas andou com Deus, Judas conheceu Deus, Judas viu os milagres de Deus, viu a multiplicação dos pães, Judas foi discipulado por Deus, Judas bebeu da fonte da água viva, direto de Deus. E o que Judas fez? Traiu a Deus. Por isso que é perigoso, eu e você hoje, nós temos bebido da fonte da água viva, do evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que as escrituras testificam a respeito de mim. Quem é uma das testemunhas de Cristo para nossas vidas? Como que eu acredito que Cristo veio ao mundo? Somente pela arqueologia, pela história? Não, porque a Bíblia ela afirma a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela atesta a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é testemunha viva, porque a palavra de Deus é viva. Amém? Então nós devemos tomar muito cuidado com o relacionamento isso. Judas teve um relacionamento com Deus e traiu o Senhor Jesus Cristo. Nós temos tido um relacionamento com Deus. E como que estamos vivendo a nossa vida? Em pecado, deliberadamente em pecado, ou estamos fugindo do pecado, como eu coloquei ali? Pecado é errar o alvo. Então isso não pode se tornar um ato diário nas nossas vidas, uma normalidade, pecar deliberadamente, mas sim apenas um erro, um desvio de conduta, e logo voltamos para o caminho a que nos foi proposto. Amém? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Esse projeto gráfico está bonito. Você vai gostar do próximo que eu estou fazendo, que é referente à tentação. Está muito bacana, a tentação está bem completo, porque assim, aqui nós estamos denunciando o pecado, tá? Mas eu quero muito falar com você referente à tentação. Tá? Tentação é o que nos leva a pecar. É uma das piores coisas que tem, porque a Bíblia fala o diabo, o tentador, né? O diabo, lá em Apocalipse fala o diabo, a antiga serpente, o tentador. Então ele sempre está tentando. Paulo vai falar o tentador das nossas almas. Jesus está falando e o tentador. Então assim, ele se retira, mas ele volta novamente a nos tentar. E cabe a nós termos domínio próprio e sabermos aquela lição que Deus quer nos dar. Domínio próprio sobre todas as situações, temperança, controle absoluto do livre-arbítrio que Deus deu nas nossas mãos. Amém? Vamos lá? Eu até coloquei aqui, ó, quando o povo levanta o bezerro de ouro e diz que Deus diz que eles cometeram um grande pecado. Lembra disso? Ó, o povo levanta o bezerro de ouro e Deus fala, vocês cometeram um grande pecado. Então não podemos dizer que não existe distinção de tamanhos de pecado, porque Jesus fala que aquele que entregou o maior pecado tem. Só nesse versículo já entendemos que pecado possui tamanhos e consequências diferentes. Se eu mentir para alguém, ainda posso pedir perdão para essa pessoa e reparar esse erro, mas se eu matar alguém, já não posso reparar mais o mal que eu fiz. Lembra que nós falamos da consequência? Cada pecado tem a sua consequência. Aqui em cima eu coloco, ó, os nossos pecados nos separam de Deus de forma que Ele não nos ouve. Ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2 está falando que os pecados fazem separação entre nós, e os nossos pecados, olha, encobrem o seu rosto de vós, como Deus se cobrisse o seu rosto sobre a nossa face. Então Deus não nos enxerga quando nós estamos em pecado, porque a Bíblia fala que nós estamos mortos para Deus. O pecado é grave, irmão. Olha só um homem que amava a Deus. A Bíblia fala assim que Davi era um homem segundo o coração de Deus, certo? Eu cheguei a pensar como um homem que mata, como um homem que adultera, né? Como esse homem que maquina tudo isso é um homem segundo o coração de Deus. Olha só, Davi tinha como seu maior tesouro a presença de Deus. Quando Davi se vê perdido pelo seu pecado, Davi imediatamente se arrepende. Se você ler em Salmo 51, Deus fala, Senhor, não retire de mim o seu espírito e nem a alegria da tua salvação. Sabe o que ele está dizendo ali? Senhor, o que eu tenho de maior ouro, eu tenho todo o reino, eu tenho as mulheres que eu quero, eu tenho tudo que eu quero, mas não retire de mim o seu espírito. O que eu tenho de maior prazer é o teu espírito e a alegria da salvação. Então, irmãos, o pecado ele é pesado. O pecado ele nos afasta de Deus, ele encobre o rosto de Deus para não nos enxergar. Nós devemos ter nojo do pecado, nós devemos nos afastar do pecado, entendeu? Viver deliberadamente em pecado, acreditando isso é um pecado pequeno. Irmãos, eu já cheguei a ouvir de pessoas da igreja dizendo que Deus não vai mandar eu para o inferno porque eu assisto pornografia. Deus não vai me mandar para o inferno porque eu tenho flerte com a minha secretária no escritório. Deus não vai me mandar para o inferno, já ouvi isso, tá? Deus não vai me mandar para o inferno porque eu recebo fotos de garotas nuas no meu celular. Irmão, isso é pecado e viver deliberadamente em pecado é um problema. Nós vamos falar um pouco mais à frente aqui sobre isso. Já não nos resta mais sacrifício se vivemos deliberadamente em pecado. Isso é grave.
Assisti um pastor americano dizendo que não precisamos pedir perdão todos os dias porque Cristo já morreu por nossos pecados no presente e no futuro. Então ficar prostrado, chorando pecados passados ou pecados recorrentes é tudo que o diabo deseja. E ele dizia, e olha só o que mais que ele dizia, ó, que o diabo queria ver o cristão prostrado a semana toda pedindo perdão e se arrependendo e perdendo tempo em vez de estar louvando a Deus. Olha a heresia. Isso me deixou muito preocupado, pois essa é a super graça que falamos em outros estudos, onde se Cristo já fez tudo por mim, então não há mais nada que eu precise fazer, pois tudo o que eu fizer não me justificará, porque está escrito que as minhas obras de nada servem, mas é uma interpretação manca, falha e tola. Irmãos, eu não vou denunciar o nome desse pastor, como eu não denunciei o pastor que pregou que o pecado não existe, você foi enganado. Porque a minha ideia aqui não é combater pessoas, tá? A minha ideia é combater ideias. E essas ideias, essas exegeses são tolas, podres e são doutrinas de demônios. Falando que você não precisa pedir perdão, que você não precisa passar a semana inteira pedindo perdão, se arrependendo do seu pecado. Irmão, quando eu peco, e eu peco sabendo que eu pequei, aquilo me traz uma angústia tão grande, eu passo dias afastado da presença de Deus. Eu percebo que Deus, ele está comigo, mas Deus se afasta de mim. Irmãos, isso é grave. Eu tenho conversado com a minha esposa. Antes desse estudo apontar para vocês, ele apontou para mim. Imagina o que eu passei de tentações por essas semanas para poder apresentar esse estudo para vocês. Então, irmãos, eu fiz um voto na minha casa, eu e minha esposa. Não queremos mais pecar. Nós não queremos mais viver deliberadamente em pecado. E esse é um convite e um voto que eu faço com você. Vamos viver uma vida de santidade. Sim, se arrependa sim. Sim, peça perdão sim. Não entre nessa de não preciso me arrepender porque Cristo já fez por tudo por mim na cruz. Eu vou mostrar versículos lá quando eu falar do estudo de tentações. Eu queria que você tivesse por aí, você voltasse aqui semana que vem para ver esse estudo. Eu vou mostrar estudos que mostram que nós precisamos pedir perdão, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Amém? Então vamos adiante. Olha lá, veja que arrependimento é humilhação, é conversão, é voltar atrás, é reconhecer o seu erro. Na Bíblia, pano de saco é símbolo de humilhação e arrependimento. Vamos lá em Apocalipse, aliás, vemos lá em Apocalipse as duas testemunhas vestidas de panos de saco, que simboliza a igreja humilhando-se na presença de Deus. Então fala assim, fulano se vestiu de pano de saco, Davi rasgou as suas roupas e jogou terra sobre a sua cabeça. Humilhação. Reconhecemos quem verdadeiramente nós somos pó e ao pó voltaremos, de nada somos. Essa história de ego, de eu, para mim, não é para mim, é para nós, não é eu, somos nós. É isso que nós devemos colocar na nossa mente. Humilhação. Senhor, eu me arrependo, porque eu sei que aquele momento eu errei, me perdoa, porque não tira de mim, como Davi falou em Salmo 51, não tires de mim a alegria da tua salvação, mas me ajuda a vencer as minhas tentações em nome de Jesus. Amém? Metanoia, mudança de pensamento, mudança de direção. Agora você não anda mais em direção ao pecado, você dá meia volta se afastando do pecado. Lembra do estudo que nós fizemos sobre metanoia? Mudança de direção. O pecado nos separa de Deus, tá vendo? Eu coloquei até aqui embaixo. Aqui em cima, irmãos, eu coloquei aqui a etimologia da palavra hamartia, que é desviar-se do caminho, da retidão e honra, né? Errar o alvo, desviar-se das leis de Deus. Então eu coloquei aqui a etimologia no Strong, para vocês terem uma ideia, tá bom? Vamos lá para o último slide, muito bem. Chegamos aqui. E como vou me arrepender se não confessar o meu pecado? Tá vendo? Eu estou fazendo aquele combate daquele pastor americano. Como que eu vou me arrepender se eu não confessar o meu pecado? Como eu me arrependo se eu não reconheço o pecado? Eu preciso reconhecer, confessar a Deus, me humilhar e voltar a me afastar do pecado. Não existe arrependimento verdadeiro sem confissão. Também não existe arrependimento verdadeiro se você não se afasta do pecado. Se você pede perdão hoje pelo pecado e amanhã você comete o mesmo pecado, você não está arrependido daquilo que você fez. Arrepender-se é afastar. Arrependimento é metanoia, é mudança de pensamento, mudança de direção também, mudança de atitude. Vamos falar aqui sobre o pecado de Judas. Está aqui, ó. O pecado de Judas. Quando Jesus diz aos romanos que quem o entregou o maior pecado tem, poderíamos entender que ele estava referindo-se aos judeus, mas não, ele estava falando com Judas. Aqui é aquela palavra que eu falei lá atrás, né? Jesus está dizendo que existem pecados maiores e pecados menores, ok? Então vamos lá, viver deliberadamente em pecado. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Irmão, que pesado esse versículo.
A hora que eu li isso, eu até falei com a minha esposa a semana inteira, amor, nós precisamos ter nojo do pecado. Qualquer coisa que avançar as nossas fronteiras da nossa casa, nós devemos negar. Amigos, irmãos, nós devemos afastar da gente. Esses irmãos que falam que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque Deus não vai mandar para o inferno por causa disso. Eu falei para ela, amorzinho, nós temos que afastar esse pessoal da nossa vida. Porque olha só o que Hebreus fala, autor de Hebreus. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, ó, Deus colocou as leis morais dele na sua mente e no seu coração. Você recebeu e você está vivendo deliberadamente em pecado, ó, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Irmão, isso é pesado. Ele está dizendo assim, ó, já não tem mais sacrifício para você. Já era, você está morto para Deus. Isso é morrer. Isso é morrer. Morrer é estar afastado de Deus para sempre. Ok? Alguém pode chegar ao ponto de sequer ter mais perdão depois do pleno conhecimento da verdade. Essa pessoa vira as costas para o Senhor Jesus e decide viver deliberadamente no pecado. Isso é tão sério e tão grave aqui em cima, ó, que nos chama a uma reflexão mais profunda. Então, o conhecimento da verdade, ele é esclarecedor na questão do pecado. Então, assim, você não tem mais como dizer que você é inocente, você já sabe, você já conhece a verdade. Olha só o que Pedro fala. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Olha que pesado. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecer volverem para trás apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, segundo Pedro 2, 20 e 21. É pesado, irmão. Ó, se quem nunca conheceu o caminho da justiça está selado a condenação eterna, qual é o destino daqueles que, tendo pleno conhecimento da verdade, voltaram as costas para o Senhor? Então você já pensa, para aquelas pessoas que não conhecem o caminho da justiça como nós conhecemos, imagina para nós que conhecemos, então deixarmos nos ser vencidos pelas tentações e pelos pecados e voltarmos novamente a nos sujarmos. Fica pesado. Conhecer Jesus é um privilégio, mas também uma responsabilidade em nos mantermos firmes e fiéis e não brincarmos com a salvação que nos foi concedida. Peça perdão hoje pelos seus pecados, se arrependa, volte atrás e não deixe para outro dia. Se humilhe na presença de Deus, ore pedindo forças para vencer as suas fraquezas. Esse é o tema do nosso próximo estudo, como vencer as tentações que te levam a pecar. Até lá. Então, assim, irmãos, precisamos romper com o pecado. Tá vendo? Eu coloco até aqui, ó, romper com o pecado, ó, romper com o pecado. Precisamos romper com o pecado. O pecado tem que ser algo inegociável na vida do cristão. Não devemos viver uma vida deliberadamente em pecado. Não devemos aceitar o pecado como uma obra natural em nossas vidas, porque nós sabemos que quem anda em pecado é filho das trevas. Nós somos filhos da luz. Nós já temos o conhecimento de Cristo, nós já temos as leis do Senhor em nosso coração e devemos andar pela graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos lá, se você chegou até aqui, eu quero fazer duas coisas com você. A primeira é deixar aquela palavrinha, a palavrinha em hebraico para pecado chama-se chatá, tá? Escreve do jeito que você souber, não tem problema. O importante é deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha. Chatá, não. Então vamos dizer assim, ó, chatá, não, ok? Eu escrevi aqui. Se você conseguir enxergar aí no seu celular, maravilha, se não, não tem problema. Chatá, C-H-T-T-A, tá? Chatá, não, pecado não, ok? E a segunda coisa que eu quero fazer com vocês, eu nunca fiz isso, é a primeira vez, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus para que nos ajude, né, com relação às tentações e aos nossos pecados, amém? Deus abençoe, vamos lá, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero dizer que eu estou muito feliz, Senhor, desse momento. Eu sei que antes dessa palavra atingir os meus irmãos, essa palavra me confrontou por essas 2 semanas. Eu tenho sido ministrado, abençoado, eu e o Senhor sabemos o como ela tem tocado na minha vida, em todos os aspectos. Eu quero ter uma vida de santidade, Senhor, eu quero renegar o pecado, Senhor, eu não quero, Senhor, negociar com o pecado. Para mim, Senhor, não importa pecadinho ou pecadão, nós queremos, Senhor, nos livrarmos de tudo aquilo, Senhor, que nos traz, Senhor, a aparência, Senhor, do mal. Nós não somos filhos das trevas, Senhor, para que andemos em trevas, somos filhos da luz. Eu renuncio, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor, que estão vendo esse vídeo nesse momento, todo o pecado, Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, livra-nos do mal, Pai. Guarda-nos de toda a tentação, Senhor, livra-nos da tentação. O Senhor disse orai e vigiai para que não caiais em tentação, e nós não queremos cair em tentação.
Senhor, livra os meus irmãos da tentação. Nesse momento eu te peço em nome de Jesus, Pai, hoje, sempre. O Senhor falou, essa é a oração que vocês têm que fazer todo dia, pedir o pão de cada dia, mas vocês têm que pedir para que o Senhor Deus os livre de toda a tentação. Então, assim como nós pedimos pão e agradecemos pelo alimento todos os dias, lembra-nos, Senhor, lembra os meus irmãos de pedir para que o Senhor os guarde de toda a tentação todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, o nosso advogado é fiel e justo, e nós sabemos que o Senhor julga, Senhor, e o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Então, se nós pecamos, se os nossos irmãos pecaram, Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus. Nos ajuda a andarmos, Senhor, no caminho da luz e da justiça, para a honra e glória do seu nome, Pai, até a sua vinda, até que ele venha. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.